Olá, meus caros. Nessa oportunidade, nós vamos trazer um estudo sobre a Igreja Universal do Reino de Deus. Se ela é cristã, se ela é protestante, evangélica, pentecostal ou pertencente ao espiritismo, ou espiritismo urbanista, ou ainda à cultura racional. Eu vou me embasar nesse estudo com exatamente um artigo do Alex Stevens, que está no Gospel Prime, no qual ele fala com essa abordagem referente à própria youth, se ela pode ou não ser considerada como cristão, evangélico, pentecostal, ou ela tem natureza espiritista urbanista. Eu vou falando e vou comentando quando for necessário algumas coisas. Primeiro vamos para o apanhado histórico e a narrativa inicial. De todas as igrejas classificadas como neopentecostais, a Igreja Universal do Reino de Deus, IURD, Igreja Universal ou apenas Universal, é provavelmente a que mais contém os males do chamado neopentecostalismo. É também a maior igreja desse ramo no Brasil e uma das organizações religiosas mais disseminadas pelo mundo, o que justifica o empenho em sua análise, demonstrando nas searas jornalísticas, eclesiástica e acadêmica, tanto na teologia como em ciências da religião e outras áreas. Não se pode negar a influência que essa instituição exerce sobre igrejas pentecostais e neopentecostais, com repercussão possível até mesmo em igrejas históricas. Para cumprir o objetivo fundamental desse trabalho, que é o de comparar a Universal, especialmente com a Umbanda e a cultura racional, dentro do gradiente espírita urbanista, será de bom alvitre repisar alguns aspectos da seita fundada por Edir Macedo Bezerra, começando por traços de sua história, porque é útil à argumentação. O presente estudo tem um propósito pastoral e uma orientação teológica confessional, sem prejuízo de importantes contribuições provenientes das ciências da religião. O propósito pastoral decorre da necessidade de alertar os crentes evangélicos sobre a natureza da ameaça que a Igreja Universal representa. Já a orientação teológico-confessional se atém à concepção do autor, que é cristão, protestante, evangélico, pentecostal, histórico, que é o Stevens. Algumas informações históricas sobre a Igreja Universal do Reino de Deus. Edir Macedo nasceu em Rio das Flores, Rio de Janeiro, no ano de 1945. Filho de um imigrante alagoano e uma mineira, ambos de família católica. Ainda jovem, Edir Macedo ouviu a mensagem do Evangelho na cidade do Rio de Janeiro, na Igreja Cristã Nova Vida, uma denominação evangélica da segunda onda do pentecostalismo, dirigida pelo bispo canadense Walter Robert McAllister. Seu cunhado Romildo Ribeiro Soares, o conhecido R.R. Soares, também congregou ali, na Igreja Cristã Nova Vida. Embora quisesse se tornar pregador, Macedo não foi reconhecido naquela igreja, na Nova Vida, onde permanecera entre 1963 a 1975. Um dos pastores que chegou a dizer que ele não tinha futuro. A ordenação pastoral de Macedo e R.R. Soares se deu na Igreja Casa da Bênção, pelas mãos do missionário Cecílio Carvalho Fernandes. Juntos, Macedo, R.R. Soares e outros criaram a Cruzada do Caminho Eterno, cujas pregações se faziam primeiramente num Jardim do Meia, zona norte do Rio. O trabalho cresceu e eles foram buscando novos espaços para abrigar os ouvintes. Fundada no Rio de Janeiro em 9 de julho de 1977, portanto temos 43 anos, por Edir Macedo e seu cunhado R.R. Soares, além de Roberto Augusto Lopes. A Universal passou em 1980 ao comando exclusivamente de Macedo, enquanto Soares estabeleceu a sua Igreja Internacional da Graça de Deus, depois de os pastores da Universal decidirem que Macedo deveria ser o líder. Poder midiático. Desde cedo houve interesse de Macedo em conquistar horários em rádios e TV, o que se deu inicialmente na Rádio Metropolitana como o programa O Despertar da Fé,
e prosseguiu em outras rádios, passando pela compra da Rádio Copacabana e pela aquisição de horários da TV Tupi no Rio de Janeiro e em São Paulo. A compra da TV Record em 1989 abriu espaço para a força exponencial da Igreja Universal, que hoje é um império de comunicação e expressão incerta em sua biografia autorizada. Seguiu-se um período de rápido crescimento e controvérsia com grandes concentrações e confrontos com as organizações grupo, de que são exemplos reportados no Jornal Nacional e no Fantástico, a minissérie Decadência em 1995 e as discussões no programa A 25ª Hora da Record com o objetivo de desacreditar a Globo perante a opinião pública. Esse fenômeno foi chamado pela imprensa de Guerra Santa. Como se provaria mais tarde, o uso da TV não era, em Edir Macedo, algo pertinente ao televangelismo clássico, mas inserido no contexto de ocupação de espaços políticos, sociais, comerciais, financeiros, ideológicos e culturais, além do espaço religioso. Além de templos arranjados em salões que antes haviam abrigado cinemas e outros estabelecimentos, foram se construindo templos suntuosos, catedrais, em cidades importantes, para que, segundo o próprio Macedo, o pobre pudesse sentir que é capaz de conquistar coisas grandes, uma vida melhor. Na seara política, a Universal avançou progressivamente desde a eleição em 1986 do deputado federal Roberto Augusto Lopes, um dos fundadores da instituição, com um número cada vez maior de vereadores e deputados estaduais e deputados federais. Em 2002, o bispo Marcelo Crivella, sobrinho de Macedo, à época no Partido Liberal, foi eleito senador da República para o período de 2003-2010. Reeleito, ocupou o cargo de ministro da Pesca no governo de Dilma Rousseff entre 2 de março de 2012 e 17 de março de 2014. Depois de um longo período de inserção em diversos partidos, a Universal colaborou decisivamente para a fundação do Partido Republicano Brasileiro, PRB. A denominação já estava ligada ao poder federal e espalhava em diversas instâncias de poder pelo Brasil. Mas agora tinha um partido próprio onde poderia concentrar seus representantes. Mais recentemente, seu presidente Marcos Pereira, que é bispo da Universal, licenciou-se do cargo para assumir o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços no governo de Michel Temer, e lembrando que, inclusive, estava se discutindo que Marcos Pereira poderia ajudar o governo Bolsonaro, e parece até que ele estaria pleiteando o direito para o próximo ano, possivelmente, de ser o presidente da Câmara dos Deputados. E, portanto, o partido PRB seria o partido do governo Bolsonaro, no momento, pois o mesmo não tem partido e seus filhos, ou alguns deles, já estão filiados nesse partido. O maior êxito eleitoral da Universal foi certamente a eleição do senador Marcelo Crivella como prefeito da cidade do Rio de Janeiro no ano de 2016. Muito já se debateu sobre a Igreja Universal do Reino de Deus, geralmente classificada como Igreja Neopentecostal ou Igreja da Terceira Onda do Pentecostalismo. Na imprensa, na academia, no meio evangélico e entre as pessoas em geral, a IURD é mesmo considerada como neopentecostal, classificação posta em dúvida, como discutido a seguir, havendo elementos suficientes a demonstrar que não se trata de igreja pentecostal, tampouco cristã, protestante ou evangélica. Desde 2010, por força da decisão do seu Supremo Concílio, reunido na 37ª Assembleia Geral, a Igreja Presbiteriana do Brasil, a IPB, declara a Igreja Universal do Reino de Deus como seita, assim como a Igreja Mundial do Poder de Deus, a IMPD, comandada pelo autodenominado apóstolo Valdemiro Santiago, dissidente da Universal. Confira-se o teor da resolução. Resolução número 19, contra o documento 244, SC/IPB 2010, resolve. 1. Com base no relatório da Comissão Especial CE 2007, determinada pela Resolução SC/IPB 2006-006, enquadrar a Igreja Universal do Reino de Deus como seita, com base na resolução tal que reafirma a posição e no relatório especial tal determina que os membros oriundos da IUT deverão ser aceitos mediante batismo e profissão de fé. Ou seja, a Igreja Presbiteriana considera a Universal seita, e se alguém da Universal converter-se ou passar a congregar
na igreja presbiteriana tem que novamente se batizar e fazer a confissão de fé. Em 1998, a IPB recebeu de sua comissão permanente de doutrina um relatório em que a Igreja Universal, apesar de entendida àquela altura como cristã, protestante evangélica e neopentecostal, em razão do compartilhamento de doutrinas daqueles segmentos, veio a ser classificada como igreja menos pura, igreja que se tem descaracterizado, igreja desfigurada. Tal classificação baseou-se na distinção que a Confissão de Fé de Westminster, o Minster, opera entre igrejas mais puras e igrejas menos puras, e se deveu à sua hermenêutica deficiente, por sumamente focada na experiência individual e numa leitura não proposicional da Bíblia. Por determinação do Supremo Concílio no ano de 2006, o mencionado relatório foi atualizado e em 2010 teve lugar a deliberação que resultou em declarar a Universal como seita e não mais como igreja meramente menos pura ou descaracterizada. Embora a deliberação do Supremo Concílio tenha dissentido da recomendação do relatório, é válido percorrer os fundamentos desse porquê. Foi com base nele que a decisão veio a ser tomada. Os motivos consignados no referido documento foram os seguintes. Primeiro, uma cosmovisão sobre o mundo espiritual de corte pagã e dualista. Então, aqui os motivos porque a igreja presbiteriana considera a Universal como seita. Por ela ter uma visão do mundo espiritual de uma maneira não santa, mas sim pagã e dúbia ou dualista. A doutrina, segundo, o ensino de que crentes podem ficar endemoniados porque estão ser estado e não condição. Então, na IUD, o crente pode ficar endemoniado. Bom, com relação até essa questão da doutrina do crente poder ser endemoniado, nós temos um exemplo exatamente na própria palavra de Deus, que Pedro, quando estava com Jesus, acabou refutando quando Cristo disse que iria para o madeiro. Jesus repreendeu o maligno. Então, possivelmente, se não tiver vigilância, pode sim ter, eu diria, um pouco de possessão. Essa doutrina não é muito equivocada, não. Mas para a igreja presbiteriana é. A crença em maldições hereditárias, aí eu creio, porque quem está em Cristo, só se não estiver muito bem com Cristo, pode pegar a maldição hereditária. A doutrina de que a ceia do Senhor produz saúde física por meio do corpo de Cristo e saúde espiritual mediante seu sangue. Saúde espiritual ou bênção de Deus ou comunhão com Deus, tudo bem. Agora, saúde no corpo não é bem verdade, porque senão nós não iríamos morrer um dia. A doutrina de que o batismo nas águas confere salvação e libertação dos pecados. Então, nós já estamos aqui na quinta manifestação ou motivação. Bom, com relação a isso, as águas conferem salvação. Se a pessoa se arrepender de fato, confere salvação e libertação dos pecados ou perdão dos pecados. Entendimento equivocado de dízimo e ofertas, dando-lhes caráter de troca com Deus, bem como um valor exagerado ao dinheiro, é a sexta. Isso aqui é verdade. Está totalmente equivocado o que a IUD faz. 7. Uso de objetos ungidos com recurso a elementos mágicos dos cultos e das superstições populares do Brasil, conforme documento da Associação Evangélica Brasileira, que cita expressamente sal grosso, rosa ungida, água fluidificada, fitas e pulseiras, ramo de arruda e outros petrechos. Isso realmente é lamentável. Sem falar que recentemente até coloquei no outro canal que o que era da IURD, agora é dissidente, o senhor Romualdo estava pedindo para o pessoal ir para uma sessão de descarrego vestido todo de branco. Olha se isso tem cabimento, fazer o banho de descarrego. Outra loucura também. Expulsação de demônios como um principal ministério. Não pode ser, tem que ter doutrina. Então, essas são as motivações, são 8, se eu não me equivoco, aqui por parte da Igreja Presbiteriana. Como se verá adiante, a Igreja Universal deve realmente ser entendida como seita. Para um pentecostal histórico, deve ser ruim a consideração da IURD como igreja neopentecostal, pois se trata de movimentos amplamente distintos. Uma das formas de classificar o pentecostalismo brasileiro é a seguinte: primeira onda do pentecostalismo,
pentecostalismo histórico, pentecostalismo clássico. Congregação Cristã no Brasil, Assembleia de Deus, decorrência direta do movimento pentecostal, Estados Unidos, 1906, com ênfase no batismo no Espírito Santo evidenciado por línguas, 1910. Isso, a Congregação Cristã e a Assembleia de Deus com outro nome, em 1911. Segunda onda do pentecostalismo ou deuteropentecostalismo, Igreja do Evangelho Quadrangular, o Brasil para Cristo, a Igreja Pentecostal Deus e Amor, Igreja Casa da Bênção, Igreja Nova Vida, entre outras. Tendência com ênfase na cura divina e inovações evangélicas ou evangelísticas, a partir da década de 1950. Terceira onda do pentecostalismo ou neopentecostalismo, Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Internacional da Graça de Deus, Igreja Apostólica Renascer em Cristo, Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra, Comunidade da Graça, Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo, Igreja Mundial do Poder de Deus, Igreja Plenitude do Trono de Deus, entre outras. Um conjunto diversificado de instituições com uma série de doutrinas, práticas e características heterotóxicas, como teologia da prosperidade, ensinos do movimento de batalha espiritual, quebra de maldições, mapeamento espiritual, espíritos territoriais, etc. Restauração do ministério apostólico, fetichismo, traços judaizantes, pragmatismo, marketing agressivo, busca por espaços políticos e midiáticos, grande subjetivismo na interpretação das escrituras, personalismo da liderança e hierarquia fortemente centralizada, a partir da década de 70, tá? Aí está. Paralelamente à segunda onda, se pode citar o movimento de renovação em igrejas históricas, como a batista, a presbiteriana e metodista, dando origem a diferentes denominações com costumes carismáticos: Igreja Batista Nacional, Igreja Presbiteriana Renovada, Igreja Cristã Maranata. Quer dizer, a partir da segunda onda do pentecostalismo, as igrejas tradicionais viraram também pentecostais. Claro, se deu outras igrejas, como já citamos aí, por exemplo, a Igreja Presbiteriana Renovada, que é uma forma pentecostal da Presbiteriana Reformada. Geralmente as igrejas da terceira onda que são tidas por neopentecostais, mas a terminologia não é precisa, pois a Casa da Bênção, por exemplo, com quantos da segunda onda manifesta sinais do neopentecostalismo, como a restauração do ministério apostólico. Feito esse registro, deve-se ter em mente que o próprio Edir Macedo não parece muito preocupado em se definir pentecostal. Ele já escreveu: temos de sair da mera pregação pentecostal, que está na moda, para a pregação plena. Diferente das igrejas pentecostais históricas da primeira onda, década de 1910, que enfatizava o batismo no Espírito Santo, evidenciado pela glossolalia, experiência de falar em línguas, e das igrejas pentecostais da segunda onda, a partir da década de 1950, que destacaram a cura divina, as igrejas neopentecostais são caracterizadas por uma série de doutrinas e práticas heterodoxas, e a IURD, em especial, ultrapassa limites importantes. Entre essas doutrinas e práticas heterodoxas das igrejas neopentecostal ou neopentecostais, encontra-se ensinos da teologia da prosperidade, confissão positiva, palavra de fé, o movimento de fé, ensinos táticas, estratégias, métodos do movimento de batalha espiritual, a exemplo de quebra de maldições, grande subjetivismo na interpretação bíblica, marketing agressivo, ambição por espaços políticos e midiáticos, pragmatismo, personalismo da liderança, elementos judaizantes. Nem sempre as igrejas dessas categorias absorverão todas as características mencionadas, mas a descrição contribui para fornecer um gradiente. Com acerto, há quem considere equivocado o uso do prefixo neo, porque sugeriu uma renovação do pentecostalismo, algo que realmente essa categoria não promove. O bispo anglicano Robilson Cavalcante afirma que equiparar ambos os fenômenos não faz justiça à Igreja Universal e ofende a Assembleia de Deus. Citando a dissertação do mestre de Washington Franco Cavalcante, apontou a alternativa pseudo-pentecostalismo,
além da proposta isopentecostalismo de sociólogos argentinos ou pós-pentecostalismo, que atribui a um estudioso. Outra opção seria hiperpentecostalismo, para denotar uma extrapolação do pentecostalismo anterior, conforme sugestão do teólogo reformado Franklin Ferreira. É imenso o distanciamento entre a IURD e os pentecostais. No curso desse trabalho, espera-se tornar isso mais explícito. Ou seja, a discussão é o seguinte, que não se deve chamar a IURD de pentecostal ou neopentecostal porque ela não se encaixa. Teria que dar um nome diferente para ela, ou ISO, ou pós, ou hiperpentecostalismo, ela pertencente. De acordo com Robilson Cavalcante, as igrejas ditas neopentecostais, na realidade, não seriam nem cristãs, nem protestantes, nem evangélicas, nem pentecostais. E aludida à classificação sociológica das testemunhas de Jeová, dos mormons e da ciência cristã, como seita para cristãs, propõe a definição das igrejas neopentecostais como seitas para protestantes. Fundamentalmente, o neopentecostalismo é fruto de um afastamento entre certos segmentos cristãos e a herança da reforma protestante, consubstanciada nos 5 solas, a saber, sola escritura, só a escritura, sola gratia, sola graça, sola fide, sola fé, solus Christo, só Cristo, só Deo glória, só a Deus da glória. No caso específico da IURD, objeto desse artigo, há elementos suficientes para afirmar que tal instituição nega na prática o senhorio e a centralidade de Cristo, a autoridade e a suficiência das Escrituras, como a coesão da mensagem salvífica pela graça mediante a fé. O estudo da história da Igreja corrobora o caráter não protestante da Igreja Universal, pois faz recordar posturas da Igreja Católica Apostólica Romana, que hoje se veem evidenciadas na prática daquela agremiação, como a materialização da fé por meio de relíquias e outros objetos, o comércio religioso, a excessiva centralização do poder eclesiástico, com função normativa no campo doutrinário e o total descompromisso com as Escrituras. Não por acaso, Paulo Festum considera a Universal a mais católica das igrejas evangélicas. A enxergam Vale e Sartre como uma reedição urbana do catolicismo popular tradicional. Para Chances, as palavras de Ari Pedro Ouro seria ela um fenômeno que, além de desafiar uma tradição cultural, a cultura católica brasileira, sabe se reencontrar algumas das suas linhas mestras. O próprio Edir Macedo insurgiu-se contra a teologia protestante, o que permitiu à Comissão de Doutrina da IPB entender que, possivelmente, na concepção dele, a Universal não fosse mesmo protestante. É como se nem tivesse tal pretensão. Não há, enfim, conexão credal entre os próprios protestantes e a Universal, o que a torna uma instituição não protestante. Por que a Igreja Universal não é evangélica? No plano da pregação, inicialmente, a Universal adotou o discurso de que não era uma igreja evangélica, mas uma obra espiritual à parte, especial, a ponto de seus pregadores em rádio e TV buscar a atenção do ouvinte, que é católico, evangélico, espírita, livre pensador. Robilson Cavalcante é certeiro, abre aspas. Podemos afirmar que, ou ainda, um segundo equívoco dos analistas, considerar a IURD e as suas congêneres como evangélicas. Elas próprias, por muito tempo, relutaram em se ver como tal, pretendendo ser tidas como um fenômeno religioso distinto, determinado para aceitar a classificação evangélica por uma estratégia política de hegemonizar um segmento religioso mais amplo no cenário do Estado e da sociedade civil. O evangelicalismo é marcado pela credalidade histórica e pela ênfase doutrinária reformada na doutrina da expiação dos pecados na cruz e na necessidade de conversão ou novo nascimento. De fato, a identificação da IURD como igreja evangélica veio a ser conveniente em termos políticos quando a instituição precisou do apoio da comunidade evangélica diante dos problemas havidos com as organizações do grupo e com a justiça. Popularmente, diz que são evangélicos. No Brasil,
todos os cristãos não católicos, sem distinção, o que inclui uma quantidade enorme e diversificada de tendências protestantes. A designação de evangélico, do inglês evangelical, pode ser referir mais tecnicamente ao evangelicalismo, movimento antigo desde o século XVII, internacional e não denominacional, baseado em elementos essenciais da fé cristã, destacando a necessidade de salvação pela graça mediante a fé em Jesus Cristo, piedade pessoal e crítica ao ritualismo. O evangelicalismo americano, o neo-evangelicalismo, surgiu em meados de 1940, uma tentativa de interagir com acadêmicos e com a sociedade, em geral, de modo persuasivo e racional. Dito isso, é preciso deixar patente que o emprego da linguagem evangélica e de certas doutrinas evangélicas não torna a Igreja Universal uma igreja evangélica. Com efeito, assim se expressa o relatório da confissão ou da condição permanente de doutrina da IPB sobre a IUD. Seitas ou evangélicas costumam usar terminologia cristã em seus ensinos e afirmam doutrinas em comuns com os evangélicos. De modo sucinto, tem-se que a Igreja Universal não pode ser considerada como segmento autenticamente evangélico, porque não se fundamenta na mensagem de Cristo para a salvação do pecador. Não tem verdadeiramente a Bíblia como regra de fé e prática e não possui um conceito genuíno de conversão, que substituiu pelo conceito de libertação. Considerando que a universal não seria pentecostal, evangélica nem protestante, resulta que não seria tampouco uma igreja cristã que a conduz ao campo religioso das seitas e heresias. Em termos apologéticos, uma seita pode ser considerada, grosso modo, como um agrupamento religioso dissidente erigido em torno de um líder personalista e carismático com princípios métricos, linguagem e ênfase específicos, além de um projeto dotado de exclusividade e messianismo. Para o teólogo pentecostal Ezequias Soares, as seitas discordam do ensino básico e comum defendido nos ramos principais das religiões e rejeitam a autoridade e inspiração das Escrituras. Segundo José Apolônio da Silva, o termo seita indica uma facção dentro de uma religião organizada. Nesse sentido, é sinônimo de heresia. E mais, uma seita herética, do ponto de vista cristão, é constituída de indivíduos ou de grupos que se afastam dos ensinos da palavra de Deus para adotarem ou divulgarem suas próprias ideias ou ideias de outrem. O discurso exclusivista da Igreja Universal é bem conhecido como uma propaganda que ela mudou a vida dos fiéis e de que a Igreja consistiria per se numa obra de Deus. Para fins de contraste, toma-se o exemplo da Assembleia de Deus, denominação pentecostal histórica, cujos pioneiros tinham consciência de ser uma igreja inserida no amplo movimento pentecostal e não um movimento apartado. O já mencionado relatório da Comissão de Doutrina sobre a IUD, aprovado em 1998 pelo Supremo Conselho da IPB, afirma que a falta do verdadeiro conhecimento da teologia produz homens arrogantes que pretendem possuir a verdade que permanecerá oculta através dos séculos, um sinal característico de seita. Quando da emissão daquele importante documento, a IPB entendeu que a causa dos erros doutrinários da IUD seria uma hermenêutica deficiente, haja vista a manipulação das escrituras para a repetição ou reencenação de episódios bíblicos com o propósito de legitimação das práticas da Igreja. Anos mais tarde, pode ser tornado evidente à IPB que a deficiência hermenêutica da Universal, longe de ser causa, é consequência de uma atitude deliberadamente sectária. Tendo em mira a prática de emprestar novos significados a passagens bíblicas no panorama da experiência religiosa, há de se recordar que uma das propostas do liberalismo teológico é que os relatórios históricos da Bíblia seriam apenas o registro de experiências religiosas dos hebreus ou da Igreja, dando ensejo à noção de que o que importa é a fé e o sentimento religioso que o texto inspira. Realmente, o neopentecostalismo, em seu estado puro, aproxima-se da agenda teológica liberal por manipular as Sagradas Escrituras sob o talante sem compromisso com a verdade objetiva, desviando o foco para experiências pessoais e usando a linguagem, as histórias e os conceitos bíblicos como pretexto, material e ferramenta em favor de um projeto religioso existencial alienado de Deus. É como se a proposta liberal da experiência religiosa houvesse sido aplicada
a realidade pelos pregadores neopentecostais. Esse aspecto já foi pontuado pelo teólogo presbiteriano Augusto Nicodemos Lopes, ao asseverar que existe uma certa relação entre o neopentecostalismo e o liberalismo teológico, perceptível a olho nu, com a primazia da religiosidade, o consequente relegar das escrituras a plano secundário e o interesse pelo aqui e pelo agora em detrimento da escatologia. Com o liberalismo teológico, erigiu um dos Deus diferente do Deus que se revelou nas escrituras, o acolhimento, ainda que inconsciente, da proposta liberal pelos próceres da IURC, contribuir para o seu distanciamento em relação à Igreja de Cristo. Relativismo, subjetivismo, pluralismo e hedonismo, para o uso da pós-modernidade, concorrem para explicar, ao menos em parte, o problema da Igreja Universal, e talvez não existisse caso a experiência não fosse vista como um vetor fundamental de aplicação bíblica. Mas não é só. Elementos da cultura pós-moderna, traços da personalidade de Macedo e um tipo avançado de sincretismo religioso que fizeram da Igreja Universal uma seita que imita a pregação, a teologia e a liturgia cristã, a começar pelos usos das expressões Igreja e Reino de Deus, mas que se afasta do cristianismo em sua essência, especialmente sobre esse tipo avançado de sincretismo, aqui chamado de antropologia da fé. Tratar-se-á mais adiante, sendo esse o aspecto principal, ora se pretende destacar, tudo isso em verdade de uma seita que emula características de igreja cristã, como outras que já reconhecemos nessa citação, a exemplo das Testemunhas de Jeová e da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, os conhecidos mormons. A teologia e praxe da Igreja Universal tem sido modificada com o tempo, no compasso de um incessante esforço de propaganda de acordo com os princípios que regem a vida do Bispo Macedo, os quais podem ser enfeixados sob a insígnia daquilo que dá certo, o que escreve no rol do pragmatismo que caracteriza as igrejas ditas neopentecostais. Entretanto, mais do que simples associação de marketing e pragmatismo, pode-se reconhecer na IURC um fenômeno sociologicamente complexo, espiritualmente deletério, eclesiologicamente inusitado, teologicamente canistro, moralmente reprovável e culturalmente tupiniquim, a saber, antropofagia da fé, nesse caso, dirigida a elementos evangélico-pentecostais da religiosidade católico-popular e de crenças e ritos das religiões de matriz africana. A expressão antropofagia da fé é de Ronaldo de Almeida, citado por Ari Pedro, e será de grande valia nessa análise. Certamente, o mencionado estudo busca tal expressão no manifesto antropófago ou antropofágico de Oswaldo Andrade, escritor modernista que concebeu um movimento artístico, intelectual e cultural nacionalista em identificação, defesa e reconstrução dos elementos fundantes e culturais brasileiros, assim como de absorção e ressemantização de elementos culturais estrangeiros a fim de fomentar uma identidade nacional. É de supor que de Macedo não tivesse intenções tão elevadas, mas se espera que o conceito de antropofagia da fé se torne mais claro nas linhas a seguir. Não é nova a associação entre a Igreja Universal e a religiosidade popular católica ou afro-brasileira. Comumente se fala até em macumba evangélica. No mundo acadêmico, estudiosos têm se debruçado sobre diversos aspectos da Universal, entre eles a relação com as crenças e práticas de religiões populares. Pode ser citados nomes como Ricardo Mariano, Ari Pedro Ouro, Ronaldo de Almeida, Marisa de Carvalho Soares, Leonildo Silveira Campos, dentre outros. O pastor Paulo Romeiro, em sua série Encontros Apologéticos no YouTube, faz uma brilhante exposição com o título Neopentecostalismo e Religiões Afro. No artigo Neopentecostalismo Macumbeiro, Ari Pedro Ouro, professor de Antropologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, comenta duas características da URC, que contribuem para tornar uma igreja neopentecostal como macumbeira, as quais seriam sua religiofagia, apropriação e reelaboração de elementos de crenças de outras igrejas e religiões, notadamente afro-brasileiras, e a exacerbação
desses elementos de crença e das práticas ritualísticas, o que a conduziria paradoxalmente a uma aproximação daquele que tanto rechaça em seu discurso. Com religiofagia ou fagocitose religiosa, esta e outra expressão de Ronaldo de Almeida quer se referir à apropriação e ressignificação de crenças, práticas e rituais de outras religiões. É nessa esteira que Ronaldo de Almeida afirma ter a Lourdes elaborado uma antropofagia da fé inimiga para asseverar com acuidade que o culto de libertação pode ser lido como a inversão simbólica dos rituais encontrados nos terreiros e também um contrafeitiço diante do feitiço das religiões afro-brasileiras. Em artigo intitulado Os Exus na Umbanda, da Igreja Universal do Reino de Deus, o cientista social Tiago Algelino Bianchetti traça um paralelo entre as concepções afro-brasileiras e urdianas dos Exus e recorre ao conceito de inversão simbólica. É em tudo lamentável que tais coisas possam ser ditas a respeito de uma igreja supostamente evangélica e pentecostal, mas o que dizem os referidos estudos é o retrato da verdade, senão vejamos. A Universal surgiu com exorcismos, atividade que seria explicada por Edir Macedo no best-seller Orixás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios, onde esse trabalho é, já no prefácio, definido como obra de libertação. No referido livro, chamado em sua biografia autorizada de Manual do Exorcismo, Edir Macedo, embora com o intuito declarado de combater as práticas e credos de religiões afro-brasileiras, assume como verdadeiras crenças que não se coadunam com as escrituras, pautando-se primacialmente em experiências e não na revelação da palavra de Deus. A obra, bem redigida e vertida numa linguagem coloquial, próxima à linguagem falada, discorre sobre diversos temas que contribuem para compreender a teologia de Edir Macedo e da Igreja Universal. Assim são tratados assuntos diversos a seguir sintetizados. A existência de algo que se convencionou denominar maldição hereditária, possibilidade de crentes em Jesus Cristo serem vitimados por enfermidades de fundo espiritual, especulações acerca da relação entre influência demoníaca como causa e enfermidades, como efeito, possessões parciais em parte do corpo, a afirmação de que todas as pessoas que vivem querendo morrer são endemoniadas, uma interpretação de Malaquias 3, 10, 11, segundo a qual os espíritos devoradores atuam na vida daquele que não contribuiu com dízimo e ofertas, necessidade de cobrar de Deus aquilo que ele prometeu, necessidade de participação em reuniões da própria Igreja Universal para o alcance da libertação. Há na referida obra uma linguagem bíblica evangélica, menções a pessoas da Trindade, transcrições de passagens bíblicas, mas com uma perspectiva de orientação espiritualista, dada ênfase em espíritos sem corpo que, por meio de possessões e encostos, seriam os responsáveis pela maldade do mundo. Em determinado momento, Macedo se refere às pregações de Martim Lutero e John Wesley, bem como à doutrina do batismo do Espírito Santo, mas para postular a necessidade de uma ênfase na luta contra os demônios. A distinção que Macedo faz em relação à mensagem do batismo no Espírito Santo é interessante, porque, de fato, uma das marcas do neopentecostalismo é o destaque para ações de libertação, exorcismo, enquanto as igrejas pentecostais mais antigas destacam o batismo com fogo evidenciado por línguas, a evangelização, os dons de cura e a eminente volta de Cristo. Em sua peroração sobre a diferença entre igrejas fortes e igrejas fracas, Macedo supõe existir, talvez por Pilhéria, um demônio chamado Exu Tradição, responsável por apegos exagerados aos costumes e normas eclesiásticas, o que conduziria a coisas fúteis, deixando de lado a obra da libertação. A cosmovisão de Edir Macedo, retratada no mencionado livro, é de alguém que enxerga um mundo dominado e regido por seres espirituais que dão causa ao mal e ao sofrimento, como nas religiões animistas da África subsaariana ou em regiões orientais. A própria nomenclatura empregada no livro, como por exemplo encostos, os conceitos e a ênfase que Edir Macedo empresta à influência de demônios, todo esse repertório sugere e trata-se de um homem que em algum momento da vida
esteve próximo de experiências espiritualistas até que ele mesmo o diz. De fato, Edir Macedo conta que em sua infância seu pai, a fim de descobrir se ele e o irmão havia feito algo errado, os ameaçava dizendo que iria perguntar aos espíritos do céu, o que lhes causava muito medo, pois segundo eles sabiam que os espíritos quase sempre acertavam. E prossegue, é bom lembrar que naquela época eu também estava no engano. Em sua biografia autorizada, Macedo afirma que, nesse tempo, por volta dos 17 anos de idade, já tinha visitado o centro de espiritismo com meu pai, com o Santo Antônio de Pádua. Levava passe e tudo, mas não me acrescentou em nada. O Leonildo Silveira Campos informa que ao fundar a IURG, Edir Macedo era um ex-católico e um ex-umbandista. O que também é apontado por Ari Pedro Ouro, que por sua vez deixa um questionamento, é de se perguntar até que ponto todo esse caráter mimético da IURG não tem a ver com a própria trajetória pessoal de seu fundador, que conheceu e transitou por diferentes igrejas e religiões antes de fundar a sua própria igreja. No livro Bispo, a História Revelada de Edir Macedo, o fundador da Universal, assim se expressa quanto ao espiritismo. Eu não acredito, frequentei um centro espírita 3 vezes por semana, quando era adolescente no Rio de Janeiro, passei por inúmeras consultas com um médico espírita, chamado Santos Neto, que mais tarde virou deputado federal. Ele fazia cirurgias espirituais para os mais variados tipos de doenças. Na época eu tinha verrugas espalhadas por todo o corpo. Eram uns caroços enormes que me incomodavam bastante. Quando cheguei diante do tal médico, ele me perguntou qual era a minha maior verruga. Depois que mostrei, disse que iria fazer desaparecer tudo em 7 dias. Todos vestidos de branco, fez o sinal da cruz sobre a verruga e repetiu algumas palavras de reza. Após uma semana, todas as desapareceram de fato. Tempo depois voltaram maiores e em maior quantidade. Importa recordar que em suas declarações sobre a fé inteligente e a prosperidade financeira, Edir Macedo recorre ao princípio de que acredita naquilo que dá certo. Esse é o seu critério para o reconhecimento da verdade. As verrugas voltaram maiores e em maior quantidade. Então, o espiritismo está errado. Por outro lado, os demônios são expelidos diante de sua obra de libertação. Então, o caminho é prosseguir com a obra. Todavia, pare e passo a repulsa de Edir Macedo a doutrinas espíritas, o sincretismo religioso como o próprio espiritismo e religiões brasileiras é um dos pontos característicos da seita que dirijo. Para se ter uma visão panorâmica do problema, segue uma tabela com algumas crenças e práticas da Universal que aproximam das religiões de matriz africana e, de modo geral, do espiritismo. Vamos lá. Crenças e práticas da IURG que aproximam do gradiente espírita umbandista. Cosmovisão pagã, espiritualista, maniqueísta de que o mundo está em festa de entes espirituais, sem corpo, principalmente causadores de males como o alcoolismo, o uso de drogas, a prostituição, o endividamento, as enfermidades físicas e psíquicas, a perda do emprego, o insucesso profissional ou empresarial, as dificuldades no relacionamento amoroso e toda espécie de sofrimento. Emprego da nomenclatura espiritualista: imposto, carrego, pai de imposto, mãe de imposto, trabalho, descarrego, amarrar, amarrado, despacho, despachar. Um dos objetos, o uso de objetos com poderes mágicos sejam ou já empregados nas religiões de gradiente espírita: umbandista, bala, fita, água fluidificada, rosa, sal, óleo, ramo de arruda, etc. Sejam outros shampoos, sabonetes, brinquedos, garrafas, sabão em pó, saco de lixo, travesseiro. Uso do rito de cor branca, roupa branca, toalha de mesa branca. Função ritual de ex-pais de encosto e ex-mães de encosto, considerados com capacidade de liderança, aconselhamento e poder sobre as entidades, dada a sua experiência pregressa. Ritos de fechamento de corpo e correntes de mesa branca. Sessões espirituais e reuniões de libertação que parecem sessões espiritualistas, com um ciclo da divindade formado por pastores e por ex-pais, encosto e mães de encosto.
invocação coletiva das entidades, seguida de despacho coletivo de demônios, como nas chamadas coletivas de entidades, nas reuniões de religiões afro-brasileiras, para depois serem despachadas em conjunto. Sincretismo com a religiosidade católica popular, também ritual materializada mediante ou mediada por sacerdotes. Segundo Ricardo Mariano, citado por Ari Perouro, Auri também reconhece o dia de São Cosme e Damião, ocasião em que costuma oferecer balas ungidas para crianças que vão aos cultos, lembrando nesse caso a prática de dar aos Eres na Umbanda. Um aspecto importante é que para Edir Macedo, ex-pai de santo e ex-mãe de santo, mesmo depois liberto, manter os poderes anteriormente experimentados. Confira. Dedico essa obra a todos os pais de santo e mães de santo do Brasil, porque eles, mais que qualquer pessoa, merecem e precisam de um esclarecimento. São sacerdotes de culto como Umbanda, Quimbanda e Candomblé, os quais estão na maioria dos casos, bem intencionados. Poderão usar seus dons de liderança do sacerdócio corretamente se for instruído. Essa declaração reforça até de que a cosmovisão de Edir Macedo seria pagã, dualista, espiritualista, enfim, não cristã, sendo necessário apenas para ele escolher o lado certo da batalha. Olhe um trecho da matéria do jornal O Dia para ilustrar a semelhança entre a sessão de descarrego e os ritos da Umbanda. Confira-se. Um homem todo de branco, comanda um culto, cercado por pombagiras, enxus e pretos velhos. Os auxiliares também se vestem do branco mais puro e acreditam nos poderes do sol grosso do galho de arruda. Que religião é essa? Se você respondeu Umbanda, está errado, minizinho, fio. O culto bate a cabeça é da Universal do Reino de Deus, Saravá. A sessão do descarrego, esse é o nome propagado pela própria igreja, faz sucesso às terças-feiras na Catedral da Fé. No momento, pregam os pastores em retirar os impostos dos fiéis. Por oportuno, examine-se esse trecho do já citado relatório de Comissão Permanente de Doutrina da IPB sobre a URSS. A URSS não somente emprega práticas pagãs supersticiosas, usa também a nomenclatura do baixo espiritismo para se referir às entidades espirituais malignas, enquanto que as escrituras silenciam ou quanto aos nomes dos demônios, mencionando apenas por nome o líder dele, Satanás. A URSS se utiliza da nomenclatura afro-brasileira dos deuses da Umbanda para dirigir-se aos demônios, identificá-los e eventualmente expulsá-los. Trancas ruas, pombagiras, enxus, caboclos, preto velho, etc. São nomes normalmente empregados nos cultos de libertação, contrariando o ensino bíblico do culto ao Deus vivo em espírito e verdade, introduzindo elementos, nomenclaturas e conceitos pagãos na sua liturgia. A praxe da Ajuda representa uma desfiguração e deformação do culto evangélico, terminando por praticar de outra forma a superstição e a ignorância religiosa que condena no catecismo ou no catolicismo e espiritismo brasileiro. Ao lado de uma linguagem bíblica evangélica pentecostal, tem-se na Igreja Universal um arsenal de superstições e doutrinas similares às religiões de matriz africana, que pode ser explicado, ao menos parcialmente, pela influência da cultura brasileira na personalidade de Edir Macedo. Vale nesse passo recorrer às palavras do próprio Edir. Se uma pessoa chega à igreja no momento em que as pessoas estão sendo libertas, poderá pensar que estão em um centro de macumba e parece mesmo. Apesar de suas assombrações e peculiaridades, a demonologia da Universal não é um pouco isolado em termos teológicos, havendo um amplo e multifacetado movimento de libertação proposto por diferentes grupos pelo mundo. Trata-se do chamado movimento de batalha espiritual. Em seu excelente livro Que Precisa Saber sobre Batalha Espiritual, Augusto Nicodemos Lopes explica os principais ensinos e práticas do movimento de batalha espiritual, bem como suas origens, proponentes, tendências, passagens bíblicas recorrentes utilizadas para sustentar suas doutrinas, e a experiência pessoal é tomada como prova das ideias ali defendidas. O autor faz na obra uma refutação técnica, abrangente e cuidadosa aos postulados desse movimento, no qual se insere a Igreja Universal. Citando David Paulison, o teólogo presbiteriano alude ao ministério equibalístico, o modo equibalístico de ministério, como um
traço relevante dos grupos da batalha espiritual dependentes que são de ministérios de libertação, expulsação de demônios. A expressão decorre do termo grego equibalo, expulsar, expelir. A Universal, que está evidentemente inserida no movimento de batalha espiritual, fornece sua contribuição peculiar ao sumir sem constrangimento e com enorme criatividade noções próprias do mundo espiritista urbanista, assim como nome, conceitos, cores e rituais. Desse modo, posso afirmar que até Missa Universal é um caso à parte. Respingos de teologia de prosperidade, um dos elementos destacados da IURT é a mensagem de que a fé consiste num investimento para retorno em todas as áreas da vida financeira, finanças, casamento, saúde, profissão, bem-estar emocional. Uma abordagem estritamente vinculada à ação de arrecadação financeira em prol da seita. Proposições da teologia da prosperidade constituem, de fato, marca irrelevante da Igreja Universal, o que de Macedo afirma explicitamente em entrevistas e pregações. Isso é verdade, porque em seu empreendimento arrecadatório, o bispo tece comentários sobre como Deus é compelido a abençoar em todas as áreas aqueles que contribuem financeiramente com a seita. Em O Bispo, a história relevada de Edir Macedo, fundador da Igreja Universal, expressa sua convicção no que se chama de tomar lá da cá, ou seja, o uso da fé como moeda de troca com Deus, no qual o fiel entrega dízimos e ofertas para ser abençoado. A ênfase que Edir Macedo atribui ao conceito de fé inteligente, ou fé racional, em contraposição à fé emotiva, não é mero jogo de palavras, mas comprovação de que seu ensino se insere na teologia da prosperidade, pois uma das abordagens dessa corrente teológica é a conceituação da fé como um tipo de mecanismo ou princípio cósmico que, quando acionado, promove mudanças no mundo material e espiritual do discípulo. Macedo chega a afirmar que Deus funciona apenas de acordo com a fé. Entretanto, é importante distinguir as figuras de Edir Macedo e R.R. Soares, pois, enquanto o primeiro é mais superficial em sua defesa teológica, embora provido de acentuada persuasão, R.R. Soares parece mais professoral e doutrinal, com capacidade de esmiuçar mais eficazmente os caminhos teológicos do movimento a que está afiliado e que aprendeu junto a personagens como o americano T. Osborne. Na importante e conhecida obra Cristianismo em Crise, expõe a origem, natureza, teologia e principais líderes da teologia da prosperidade brasileiros, provando tratar-se da importação de crenças orientais e adaptação ao pragmatismo americano extraordinariamente errados acerca de Deus, do homem, da morte de Cristo, da prosperidade. Há naquele movimento um componente ocultista, místico, de pensamento positivo, verbalização positiva, reprogramação mental, visualização, leis cósmicas, poderes que vêm do outro ou dentro do próprio homem. Em Supercrentes, o Evangelho segundo Kenneth Hagin, Vance Mallians e os Profetas da Prosperidade, Paulo Romero estuda o fenômeno em terras brasileiras. Ele ensina que a Igreja Universal do Reino de Deus, fundada por Edir Macedo, possui alguns respingos do movimento da fé. A ênfase sobre a prosperidade financeira é bastante acentuada. Nota-se que Romero não emprega em vão o termo respingos, pois nos ensinos da Universal, a teologia da prosperidade parece servir mais como um instrumento de retorno para a arrecadação de dinheiro do que propriamente um sistema de crédito. Em ambos os casos, o americano e o brasileiro, a importação de doutrinas estrangeiras se associa à cultura nacional, como resultado necessariamente contrário à fé cristã. Entre os americanos, o cálculo de cultura da teologia da prosperidade foi o utilitarismo e pragmatismo impregnados na sociedade entre os brasileiros. Já o que o Augusto Nicodemos Lopes chama de alma católica dos evangélicos no Brasil, proveniente de uma herança supersticiosa arraigada no país. Em termos de arrecadação, em termos de ação arrecadatória, de Macedo e seus sequazes promovem o imenso esforço de propagandas e ocupação do espaço que começou nas entrevistas com demônios, avançou para a mídia e a política, ergueu catedrais, criou um sincretismo entre a fé evangélica e das religiões de matriz africana. Ele ficou o Templo de Salomão. Tudo isso foi acompanhado por invenções tão criativas como alienadas da Bíblia, tais como as sessões do descarrego, nação, dos 318, a fogueira santa e tantas outras ações de marketing religioso. A construção do Templo de Salomão na cidade de São Paulo e todo o repertório de traços judaizantes que acompanham se insere nesse cenário não
cristão, aliás, não como atestado de adesão universal ao movimento judaizante, mas como peça de marketing afinada com a livre manipulação no Antigo Testamento por mero pretexto de fé. Portanto, não parece que a teologia da prosperidade possa ser tomada como elemento mais relevante para definir o universal, mas sim como uma ferramenta entre tantas outras. A Umbanda, com um síntese nacional entre espiritismo kardecista e religiões afro-brasileiras. Assim como a Igreja Universal, a Umbanda também é uma seita brasileira decorrente da fusão de elementos religiosos da cultura nacional. Renato Ortiz explica: a Umbanda, com uma síntese do pensamento religioso brasileiro, com elementos brancos, negros e limpo, resultado do embranquecimento da ideologia kardecista e do embranquecimento da cultura negra. Seria ela uma religião criada por intelectuais a partir da década de 1920, e de crescimento acentuado a partir de 1930, tendo o ano de 1941 como um marco oficial, o ano do primeiro congresso ubanista. Seria um bando ainda fruto de um Brasil mais moderno do que urbano e industrializado, principalmente no Sudeste, região em que a religião nasceu. A Umbanda seria um dos cultos de possessão forjado em secretismo religioso entre espiritismo kardecista e catolicismo romano e religiões afro-brasileiras, com tentativa de explicação científica e racional por parte dos intelectuais da Umbanda. Esses intelectuais teriam buscado uma legitimação racional, uma padronização e sistematização da doutrina umbandista, para possivelmente dominar o mercado religioso, segundo Renato Ortiz, por meio da padronização do produto. Estudiosos supõem que a Umbanda pretendesse branquear a religião afro e com isso atrair os clientes do campo religioso médio, já que para a classe média urbana e o candomblé, os grupos similares adotariam costumes entendidos como primitivos e rudes, assim, portando o processo evolutivo kardecista com eixo doutrinário. Os intelectuais umbandistas propõem um aperfeiçoamento da religiosidade de matriz africana e uma dependência menor de ritos. A cultura racional e sua tentativa de sistematização de uma doutrina espiritualista brasileira. Aceita a cultura racional que na década de 70, em seu ápice, daria inspiração a disco do cantor e compositor Tim Maia, foi criado em 1935 na cidade do Rio de Janeiro por Manuel Jacinto Coelho, um médium da Umbanda. Coelho escreveu em mais de 1000 volumes de uma coleção intitulada Universo em Desencanto, Fundamento Racional da Religião Nascente. Referências ao espiritismo vinham em críticas àquela religião e ao mesmo tempo no uso de linguagem similar, roupas brancas e incorporação de espíritos do mundo invisível. A cultura racional não se apresentava a princípio como religião, mas como um movimento cultural por meio do qual o homem conheceria sua origem, sua natureza e destino. O conhecimento teria sido dado a Manuel Jacinto Coelho pelo racional superior, uma entidade divina. A salvação dar-se-ia pela leitura dos livros da coleção, todos escritos pelo fundador da seita. Igreja Universal, Umbanda e Cultura Racional. Função terapêutica, função de integração na sociedade urbano-industrial, sincretismo religioso e disputa do campo mediúnico. De algum modo, a Igreja Universal do Reino de Deus, a Umbanda e a Cultura Racional, todas nascidas na cidade do Rio de Janeiro, abeberam-se na fonte das religiões de matriz africana. Mais do que isso, todas elas resultaram de processos formativos artificiais e meteóricos, seja por tentativa e erro, e seja por doutrinação intelectual, Umbanda, seja ainda por simples letramento cultura nacional. Como já demonstrado, o fato de a Universal criticar a Umbanda e os congêneres não invalida a hipótese de que se trata de uma origem menos evangélica do que se pensa, assim como a cultura racional não se deixa de pertencer ao gradiente espírito umbandista pelo fato de criticar o espiritismo. Sociologicamente, tanto a Universal como a Umbanda nasceram em momentos de transformação na sociedade brasileira, com progressiva industrialização e urbanização que provocou estabilidade social e emocional nos contingentes populacionais que migravam do campo para a cidade. A obra Católicos Protestantes Espírita, organizada por Cândido Procópio Ferreira de Carvalho, explica o processo histórico da Umbanda e sua dupla função terapêutica e de integração social. Publicado em 1983, o livro capta ainda o contexto histórico-social que levaria pouco tempo depois
ao nascimento Universal. Diante desse cenário de transformação, ambas as receitas foram estimuladas e foram favorecidas pelo desempenho de uma função terapêutica, no sentido de socorrer os desajudados, enfermos e oprimidos, mas trilham caminhos diversos. Enquanto que a Universal se ostenta na linguagem evangélica pentecostal, a Umbanda criou toda a sua doutrina a partir dos postulados de religiões como o Candomblé, o que disfarça a realidade de que tanto uma como outra são caudatárias do baixo espiritismo influente na sociedade brasileira. Outro aspecto digno de nota é que a Universal Umbanda é resultado do processo de reinterpretação de antigos cânones religiosos, como uma correspondente mistura sincretismo, com a diferença já mencionada de que a primeira recorreu à tentativa e ao passo que a outra se pautou por doutrinação intelectual. Dessa forma, a função terapêutica, a função de integração à sociedade urbana e industrial, sincretismo religioso e disputa do campo religioso, médio único, são fatores que aproximam a Universal da Umbanda. O mesmo pode afirmar quando a cultura racional é um elemento adicional do suposto oportunismo financeiro que a torna ainda mais parecida com a Universal. Se não, vejamos. Segundo Ricardo Neumann, o fundador da cultura racional, investiu no letramento como meio exclusivo de salvação, porque mirava no crescente mercado religioso médio único, que, não obstante, buscava uma religião mais racionalizada e menos vinculada ao caráter ritual. Enfim, a sugestão é de que o fundador da cultura racional buscava dinheiro, algo que Tim Maia, ex-adepto da seita, chegou a afirmar numa entrevista a Jô Soares. Outra semelhança de Macedo e Manuel Jacinto Coelho é a forte presença da personalidade do líder na construção da doutrina e a apropriação de ideias religiosas. É mesmo o que diz Neumann sobre o fundador da cultura racional, de que, de forma oportunista, teria feito muito uso daquele momento particular de metamorfose do campo religioso médio único, dando ênfase total ao escriturístico em sua criação. Com o objetivo de atrair adeptos ao seu movimento mediante uma proposta que atendesse às demandas do seu próprio público religioso, que incluiu mudança de premissas e estratégia de mercado. Algo parecido ocorreu com Edir Macedo, que vivenciou mudanças significativas no cenário religioso dos anos 1970, quando surgiram inflexões em igrejas do pentecostalismo da segunda onda, nascida assim como Coelho fizeram em relação a Umbanda, mitou e adulterou o repertório pentecostal. Em contraste, enquanto Manuel Jacinto Coelho partiu para o letramento e afastamento dos rituais da Umbanda, Edir Macedo buscou a ritualização progressiva do seu culto, no que foi mais bem sucedido perante sua clientela. Neumann observa que o destaque ao caráter ritual retornaria décadas depois às religiões mediúnicas, principalmente as afro-brasileiras, e que esse mesmo caráter ritual é um motivo de sucesso das igrejas pentecostais e neopentecostais. Conclusão. À guisa de conclusão, pode-se afirmar que o autoproclamado bispo Edir Macedo não é um pastor cristão, nem mesmo teólogo cristão. E a Igreja Universal do Reino de Deus não é cristão, nem protestante, nem evangélico, nem pentecostal, mas uma seita para protestantes. A Universal é uma mistura de seita religiosa com empreendimento financeiro que usa a teologia da prosperidade, traços judaizantes, mídia, política, marketing e uma adaptação do espiritismo para arrebanhar fiéis e aumentar o seu poder. Indo além, tal seita corporação praticou uma arrojada antropofagia de credos populares, sincréticos e espiritualistas para dominar o mercado religioso. Em geral, as igrejas evangélicas brasileiras têm em seu catálogo de seitas e heresias um rol de grupos religiosos considerados seitas, ainda que essas mantenham nomenclaturas extraídas da Bíblia. Esse estudo, conhecido como heresiologia, é antigo, consolidado e importante. A própria URD, em antiga publicação oficial, além de rejeitar seitas e heresias, assim classificadas pelo protestantismo, arrola como seita a Congregação Cristã no Brasil, regularmente entendida como Igreja Pentecostal Histórica da primeira onda do pentecostalismo. Enquanto alguns pensam que nada se pode julgar, a Universal muito faz seus julgamentos mais à parte da fé, na autoridade e suficiência das Escrituras. O Kardecista considera-se cristão, mas não o é, assim como os mormons, as testemunhas de Jeová, grupos unicistas, esotéricos e judaizantes, entre tantos outros. Ter bem
firme. A diferença entre cristianismo e heresia pode ser um indicativo da maturidade cristã e eclesiástica. Será a Igreja Universal do Reino de Deus, como evangélico, pode ser um sintoma de fragilidade doutrinária da Igreja Evangélica Brasileira. É fundamental que os cristãos brasileiros identifiquem a Igreja Universal como seita, a fim de que sua influência seja afastada dos púlpitos evangélicos. Há anos andou bem a IP ao empreender estudos sobre a Igreja Universal e andou melhor ainda quando a definiu como seita. Desde a época que a Universal era tida por igreja menos pura, aqueles dentre seus membros que pretendessem congregar na presbiteriana já deveriam se submeter tanto à instrução bíblica e confessional quanto à eventual correção de doutrinas e práticas equivocadas, assim como passar por profissão de fé e batismo ainda que batizadas anteriormente. Mais do que isso, para a assunção de ofícios eclesiásticos e cargos de liderança da IPB, decidiu exigir um período probatório de 1 ano. Recomendou que os membros não participassem de reuniões e nem assistam a programas da Universal, e que os líderes presbiterianos não participem de eventos com a presença de líderes daquela agremiação, para não transmitirem a imagem de comprometimento com suas doutrinas e práticas. Outras recomendações da IPB são as seguintes: que a Igreja Presbiteriana não adota o uso de objetos para estimular a fé, que não se adote o calendário litúrgico como métodos de costume da Universal, a exemplo de reuniões de libertação e correntes de oração para a prosperidade, e que se não se imitem os métodos de crescimento da Igreja empregados pela Universal. Deveriam as demais igrejas palmilhar caminho semelhante, não aceitando o egresso da URT como membro antes do rebatismo, e tornando exigível que não aceitando o egresso da URT como membros antes do rebatismo, e tornando exigível que nos sermões e outras atividades o se afaste de conceitos, ideais e recursos importados daquela seita. Aí o fim do estudo, as referências bibliográficas. Falamos sobre a própria Universal ser uma seita, não ser evangélica, não ser pentecostal, e da aliança dela, ou da, vamos dizer assim, similitude com a Umbanda e a cultura racional. Abraço e até uma próxima. Lembrando que esse artigo você pode encontrar no Gospel Prime, escrito por Alex Esteves. A Igreja Universal do Reino de Deus, nem cristã, nem protestante, nem evangélica, nem pentecostal. Abraço e até a próxima. Quando você em Deus deposita a sua fé, fé em Deus.